Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à predição de valores genéticos e o entendimento da herança de uma determinada característica que a gente julga ser de importância. Apenas para relembrar o assunto abordado na primeira parte, a gente vai considerar aqueles mesmos indivíduos, ou seja, a disponibilidade de cerca de 500 indivíduos que foram mensurados em relação a determinada característica e genotipado em relação a cerca de 200 marcadores. Então nós temos essa informação fenotípica que ela vai ser expressa em função desses 200 marcadores que deverão estar em desequilíbrio com locus controladores da expressão fenotípica desse caráter, que nós já sabemos que representa o teor de um produto que foi mensurado em uma população. Pois bem, esse teor desse produto manifesta-se como sendo alto, no valor igual a 4, e baixo, no valor igual a 2. Então, o modelo linear geral, eu vou colocar aqui uma matriz de incidência, e acompanhado desses valores de efeitos fixos, e posteriormente eu tenho uma outra matriz de incidência acompanhado do vetor de efeitos aleatórios que vão ser estimados, que nesse caso vai representar os efeitos dos marcadores, e além disso o erro aleatório. Pois bem, eu posso então estimar esses efeitos aleatórios, esse efeito desses 200 marcadores, e tem interesse, a partir deste modelo, predizer, obter valores de y predito. Eu posso adotar uma série de abordagens dentro daquilo que a gente denomina seleção genômica ampla, aquela que tenta predizer os valores fenotípicos a partir das informações moleculares, de um conjunto grande de informações moleculares, que nesse caso foi simplificado como sendo apenas 200 marcas. Existe uma série de metodologia disponível na literatura, e nós vamos usar especificamente a técnica RR-Blup, mas certamente vocês que estariam interessados vão consultar quais seriam as melhores técnicas para que você tenha estimativa de efeitos dos marcadores e valores preditos daqueles seus indivíduos. O nosso experimento, voltando então, relembrando, é de uma população F2, com cerca de 500 indivíduos. Nós já sabemos que existe também a genotipagem de 200 marcadores, mas o marcador 20 e o marcador 60 são marcadores importantes. Nós já sabemos disso por análise genômica clássica. Então vamos considerar que existe dois arquivos de dados, um que representa então a genotipagem e o outro a fenotipagem. Os valores de fenotipagem é alto e baixo teor, representado por 4 e 2. E a parte molecular, nós temos o marcador codominante, que manifesta como sendo a grande A1A1, A1A2 e A2A2, que foram codificados como sendo 1, 0 e menos 1. 1 para A1A1, 0 para o heterozigoto, A1A2, e menos 1 para A2A2. Então, isso aqui vai constituir então as minhas matrizes, e esse aqui é o meu vetor de observações. Um fator importante quando se faz estudo de seleção genômica ampla é avaliar o desequilíbrio de fase gamética. Nós gostaríamos de que existisse desequilíbrio entre os marcadores, na expectativa de que também ocorra desequilíbrio entre o marcador e o loco controlador da característica. Então, investigar a quantidade ou a magnitude de desequilíbrio da população passa a ser algo bastante interessante. Um dos métodos para quantificar o desequilíbrio é o método da máxima-verossimilhança, que utiliza a informação de cada indivíduo traduzido nesses padrões de genótipos.
por se tratar de marcadores moleculares. Tendo então para cada marcador 3 manifestações genotípicas, a grande A1A1 ou a grande A1A2 ou a grande A pequena e a pequena A pequena, para um outro marcador qualquer, nós passaríamos a ter essas 9 combinações. Basta eu investigar a quantidade observada e saber que a quantidade esperada vai depender da frequência do alelo grande, da frequência do alelo pequeno, que a gente denomina de P e de Q, a frequência do alelo RB grande, que a gente denomina de R, de B pequeno de S. Então tem-se os valores observados, os valores esperados, e pelo meta máximo de semelhança eu posso de fato encontrar o melhor valor do desequilíbrio que explica essas quantidades observadas. Então, nesse caso específico, o desequilíbrio foi de atingir um valor de 17,7 ou 0,177. Lembrando que se trata de uma população F2, mas muito mais simples, porque P igual a Q, que é igual a R, que é igual a S, que é igual a meio. E para todos os pares de marcadores, nesse caso específico, que se tratar de uma população F2, vai variar entre atingir o valor máximo de 0,25, para o caso específico da população F2. Então, eu posso investigar o desequilíbrio. Quanto maior o desequilíbrio da população, a gente vai poder ter expectativa de que mais eficiente vai ser a predição. Então, a predição, a gente considera populações de que você tenha a informação, e você normalmente ajusta o modelo e é prudente você considerar uma parte do seu conjunto de dados para o processo de estimação de efeito e predição e outra parte para você validar, para saber se de fato há uma eficiência nessa predição. Então, nesse caso, nós vamos ter então populações de validação e populações de treinamento, né? Pois bem, então como resultado dessa análise, nós vamos então apresentar a análise de desequilíbrio. É muito fácil nessa situação, porque por se tratar de uma população F2, o desequilíbrio é todo ele determinado pela ligação fatorial, né? Como existia na minha população, era uma população diploide, em que 2x é igual a 10, então o número básico de cromossomo da espécie é igual a 5, eu tenho 5 grupos de ligação, 5 cromossomos diferentes, e que traduz em 5 blocos de desequilíbrio. Então, o desequilíbrio, nesse caso específico de se tratar de uma população F2, né, poderia ser também uma população de rios, de retrocruzamento, de dupla haploide, né, todo desequilíbrio ele reflete a ligação fatorial. Então, de fato, eu tenho blocos de desequilíbrios. Quantos blocos? Exatamente o correspondente ao número de grupos de ligação da minha população que está sendo estudada. Então, existe desequilíbrio. A gente pode predizer que vai existir também desequilíbrio entre os marcadores e os locos controlador da característica. Pois bem, se eu então utilizar o modelo que a gente apresentou e estimar os efeitos, aqueles efeitos de 200 marcadores, nós vamos perceber que existem efeitos, estimativas de efeitos, que na verdade não representa a contribuição de fato do marcador para explicar a variação da característica, mas existe aqui 2 marcadores importantes. Quais são esses marcadores importantes? Exatamente esses 2 picos que a análise me revela aqui que os mais importantes são o 20 e o 60. Exatamente daqueles 2, dentre os 200, que de fato são determinantes ou estão associados a QTL determinantes da expressão fenotípica do caráter. Então veja que a técnica foi bastante eficiente em apontar, dentre os 200, quais seriam os mais importantes. Bom, além das estimativas dos efeitos, eu estou preocupado com os valores preditos. E se a gente for avaliar, por algumas estatísticas de eficiência da predição, o R2, que é o quadrado da correlação entre o valor observado e o valor predito,
tanto na fase de treinamento quanto na fase de validação, a capacidade preditiva, que é a raiz quadrada do R2, é o próprio R, o viés, que é o coeficiente de regressão, e outras medidas de eficiência, a gente percebe que, de fato, a técnica foi eficiente em predizer, né? Essa eficiência, apesar da minha herdabilidade ser alta, ou seja, não existe um efeito ambiental, o que era alto manifestou o padrão 4, o que era baixo manifestou o padrão 2, a predição ela foi satisfatória, mas não tão elevada, 62% no treinamento e 46% na validação. Por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque o meu modelo, a técnica é extremamente eficiente, mas o modelo foi simplificado. Eu considerei no meu modelo apenas a ação, a existência de efeitos aditivos, né? Que existia a contribuição do alelo A grande, do alelo A pequeno, do B grande e do B pequeno. Eu não contemplei no meu modelo nenhum efeito atribuído à dominância. Olha, eu sei, lá no nosso primeiro estudo, baseado em genética mendeliana, que era uma proporção 9:7. Então a classe, né, A grande, B grande, dava o mesmo resultado de A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, porque havia a dominância completa do A grande em relação a pequeno, B grande em relação a B pequeno. E eu também não contemplei no meu modelo nenhuma informação epistática. E eu sei que existe interação epistática entre, né, os dois locos importantes, aquele marcado pelo marcador 20 e pelo 60. Então essa baixa eficiência a gente não pode atribuir à técnica. Nós devemos atribuir à minha modelagem, em que a matriz X de incidência, que acompanha os efeitos aleatórios, ela então imaginava que as variações de Y pudessem ser determinadas única e exclusivamente pelos efeitos aditivos de A grande, A pequeno, B grande e B pequeno. Outros efeitos deveriam ser considerados e certamente essa eficiência seria maior. E aí acontece que a predição não é tão eficaz. Se a gente perceber, indivíduos que tinham valores observados de 2 foram preditos como tendo valor de 1,5 até 3,5. Valores que realmente tinham valores observados, indivíduos que tinham valores observados 4, tem valores preditos de quase 2,5 a 4,5. Então, às vezes o indivíduo que tem valor predito de 3 pode ser tanto classificado, realmente classificado em 2 e realmente classificado em 4. Então isso aqui demonstra aí uma perda de eficiência da técnica no processo de predição, atribuído à minha modelagem bastante simplificada, onde efeitos devido à dominância e atribuído à epistasia foram negligenciados. Pois bem, então nós apresentamos então mais uma forma de predição. Existem outras formas de predição? Existem, né? Nós podemos então considerar aquelas informações moleculares e tentar predizer qual vai ser o fenótipo apresentado por um determinado indivíduo. Nós então abordamos a técnica do RR-GLOP, que aproveita os marcadores como sendo variáveis explicativas. Nós agora vamos tentar fazer o mesmo estudo em que esses marcadores, esses 200 marcadores, são informações, são entradas de um sistema que a gente vai denominar sistema de rede neural. Ou seja, a rede neural ela precisa predizer valores a partir de um aprendizado vindo de informações. Essas informações de 200 marcas moleculares, elas poderão ser consideradas e vão determinar se aqueles indivíduos têm padrões alto ou baixo. Rede neural já é um assunto discutido em várias áreas. Na área de melhoramento genético, ela é recente, mas já é amplamente utilizado nas engenharias, nas áreas médicas, em outras áreas bastante importantes. É um assunto já tratado desde 1943, o primeiro neurônio de rede neural. Posteriormente vieram os aprimoramentos, vieram o Perceptron, da Line,
onde se incorporou dentro da filosofia de rede neural o princípio do aprendizado, a regra de aprendizado, a regra Hebb, a regra delta, e isso foi então tornando essa técnica bastante interessante. Entretanto, apesar de bastante entusiasmo nessa fase inicial da proposição das redes neurais, elas, no início, elas resolviam apenas problemas lineares, problemas não lineares, problemas que existiam interações ou o desvio da linearidade. As técnicas, então, elas perdiam eficiência, e por isso esses autores, Smith e Peppers, eles argumentaram que ela tinha um potencial muito reduzido. Posteriormente, em 1986, que é um marco importante para redes neurais, é a inclusão dentro do modelo, dentro de uma arquitetura de rede, a existência de camadas ocultas. Com isso, deu-se a abordagem de redes neurais um grande potencial de ajustar, de predizer e classificar situações, modelos, em que não existia única e exclusivamente relações lineares entre as entradas, entre as variáveis explicativas. E isso foi um marco e tornou então as redes neurais de grande potencial. Obviamente que envolve um processo de aprendizagem, as informações entram, passam por essas camadas ocultas e vai até a resposta desejada. Você vai ajustando o modelo e certamente vai existindo erros, desvios entre os valores preditos e os que você desejaria no final, como observado. Então existem erros que são corrigidos em processo cíclico. Caminha e posteriormente faz-se a retropropagação dos erros, fazendo as correções devidas. Um assunto bastante interessante que em breve nós estaremos detalhando em uma nova palestra. Pois bem, então nós vamos considerar aqui o mesmo material, ou seja, a minha população F2, constituída por 500 indivíduos, em que existe a fenotipagem, em que existe agora as variáveis explicativas, que nós vamos denominar de entradas. Então nós temos 200 entradas e um sistema de redes. Essas redes nós vamos imaginar que possa existir uma, duas ou várias camadas ocultas. Cada camada oculta ela pode ter vários neurônios. Então, no nosso modelo aqui, numa tentativa única, nós vamos considerar as 200 entradas, duas camadas ocultas, cada camada oculta com 3 neurônios, e eu tenho aqui uma camada de saída, que é a nossa saída de rede, que vai ser comparada com a saída desejada, que é exatamente os valores observados dos meus indivíduos. Nós precisamos ter o que a gente chama de funções de ativação, e existem várias opções que transformam essa informação que é chegada dentro do nosso neurônio até atingir determinado limiar, é transformado em valores. Esses valores normalmente não lineares, utilizando uma função, como por exemplo a função logística, a função tangente hiperbólica, e aí então eu tenho a característica da não linearidade da rede. Nesses casos específicos, nós consideramos então 200 entradas, a primeira camada com a certa quantidade de neurônio, a segunda camada com a certa quantidade de neurônio e a camada de saída. Essas quantidades de neurônio nas camadas ocultas foi considerada apenas igual a 3. Nós precisamos ter um algoritmo de treinamento, por se tratar de inteligência computacional. Isso é feito no computador, e o computador ele é instruído por scripts, por algoritmos. E o algoritmo, nesse caso, é denominado de TrainRP. Existe o TrainBR, o TrainLM. Então, dependendo do aplicativo que você está usando, o R, MATLAB, ele vai disponibilizar uma série de algoritmos de treinamento que são instruções para que você obtenha esses pesos sinápticos, que é o peso da variável em cada um desses neurônios. Existem algumas opções, você pode ou não embaralhar seus dados a cada rodada, pode ter um processo de early stop, onde você vai
checando se a validação está melhorando o desempenho ou não, né? E nós vamos dividir os nossos dados em 80% para treinamento e 80% e 20% para casualização, tá certo? Então, ao aplicar redes neurais, nós verificamos que, ao quantificar a importância das minhas entradas, ele revela que existe aqui 200 entradas, mas pelo método de R2, ele aponta que a maior contribuição está exatamente no marcador 20 e no marcador 60. Existe um outro método, que é o método do erro quadrático, que também realça a importância do marcador 20 e 60. Então, mesmo que não exista aquele conceito de importância explícita de cada variável explicativa, como existe numa regressão linear múltipla, que é representada pelo B1, B2, B3, nós podemos, nas redes neurais, imaginar a importância de cada uma dessas entradas. A importância dessas entradas para explicar a variação Y. Essas variáveis, elas impactam no neurônio 1 da camada 1, que vai impactar no neurônio 1 da camada 2, do 2, do 3, assim por diante. Então, existe aqui vários caminhos de importância da variável 1, da entrada 1, da entrada 2 até da entrada 200. Nós podemos fazer um somatório e, por técnicas, existem várias técnicas de julgar a importância de entradas em redes neurais, mas essa especificamente, ela julgou que de fato o marcador 20 e o 60 eram os mais importantes. E como a rede foi relativamente simples, por apenas 2 camadas, 3 neurônios na primeira camada, 3 neurônios na segunda camada, ela teve uma eficiência, um R2 de 99% para treinamento e um R2 de 94% para validação. Isso poderia ser aprimorado como? Aumentando-se o número de camadas, aumentando o número de treinamento, alterando o algoritmo de treinamento, alterando as funções de ativação, alterando o número de épocas, que é o número de iterações que você permite as análises. A gente julgou que isso seria satisfatório, ou seja, 99, 94% de treinamento era satisfatório, e a minha rede, então, ela vai ser salva e torna-se um instrumento de predição. Nesse caso, a gente percebe que, de fato, os valores, né, agora foram codificados com sendo 1 e 0 e meio, né? O valor 4 é atribuído ao valor 1 e o valor 2 é codificado para 0. Na fase de treinamento, houve uma eficiência de 100%. Na fase de validação, de fato, houve algum erro em que um indivíduo que deveria apresentar o valor 4, ele apresentou o valor próximo, um valor igual a 1, que era 4, próximo de 2, que foi codificado para 0. Mas bastava melhorar um pouquinho mais a rede e eu teria uma maior eficiência, dizendo então que esse é um instrumento igualmente importante para o processo de predição. Pois bem, e a gente então poderia resolver esse problema, esse mesmo problema, de uma forma simplificada. Vamos pensar que ao invés de eu ter os meus 500 indivíduos, eu tenho apenas alguns indivíduos que representariam então as minhas entradas, né? Minha entrada apenas com 2 informações, ou seja, do marcador 20 do marcador 60, que ele entra com uma grande a grande é pequeno, a pequeno é pequeno, com valor 1, meio e 0. E o bloco B, o marcador 60, com a informação B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno, também entrando com 1, 0, 1, meio e 0. Vamos pensar em apenas uma camada oculta, né? E nós queremos predizer o valor de Y. Então, esse aqui é um exemplo de uma camada de uma rede neural baseada em percept multicamada, agora com o algoritmo de treinamento TrainBR, né? Bastante útil. Eu poderia, não com 2 camadas, como nós vimos anteriormente, não com 3 neurônios por camada, apenas uma camada e 2 neurônios, e tendo esses pesos, seria suficiente para eu predizer corretamente todos os valores, né, dos indivíduos a partir da informação de 2 marcadores. Como é que isso funcionaria? Vamos ver aqui o que acontece se eu pensar no indivíduo
A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Pois bem, se esse indivíduo é A grande, A pequeno, a gente vai fornecer o valor como sendo igual a forma heterozigoto como sendo igual a meio. E B pequeno como sendo igual a zero. Esses valores, né, do A grande, A pequeno, que vai incidir lá como informação que existe aqui nesse neurônio, ele vem com a contribuição do loco A e do loco B. Do loco A, sendo A grande, A pequeno, ele vem com valores iguais a meio. E como sendo B pequeno, ele vem com o valor igual a zero. Então nós temos esse valor meio, que multiplica esse valor zero, e este valor zero, que multiplica esse outro valor, que é igual a 13,80, né? 82,37. São os valores de incidência para cada um desses neurônios. Bom, além de ter o viés. Então, as portas do limiar, que corresponde ao conteúdo que vai estar aqui, vai ser essa informação que vai entrar aqui, zero, vez da informação, e essa informação que vai entrar aqui. A mesma forma eu vou considerar nesse neurônio lá de cá. Bom, então eu tenho esses valores e que são transformados por uma função que seja não linear. No caso, nós usamos a função tangível do MATLAB. O valor da tangente hiperbólica, esse valor, ao ser computado em cada um desses portas do limiares, são transformados dessa forma. E posteriormente, esse valor então, da porta do limiar, sendo transformado pelo tansig em 0,3434, que é igual a 1, haverá a informação, essas informações vão ser ponderadas por esses pesos, que vão ser multiplicadas, e consequentemente você vai ter o valor predito igual a 2, mostrando então que as redes neurais são bem eficientes para o processo de predição, tal como o procedimento RR-Globo. E por fim, uma técnica bastante importante de predição e de classificação são as técnicas associadas a aprendizado de máquina, né? Existem algumas abordagens bastante interessantes, entre elas a autodecisão, que é uma das formas mais simples, porque tem-se os aprimoramentos, que são as florestas aleatórias, o Bayes e posteriormente o Busto. Mas mesmo dentro da autodecisão, que é bastante simples no seu funcionamento, é possível você fazer a predição daqueles indivíduos. Bom, dentro da autodecisão, nós vamos imaginar que a gente tem o nó inicial, onde a gente vai pegar daqueles 200 marcadores, aquela informação mais importante, e posteriormente nós vamos decompondo ou particionando essas informações, trazendo outras variáveis, ou voltando na mesma variável, de forma que você vai ter os nós de decisão, as divisões e até ter um nó terminal. Esse nó terminal representa o valor predito pela sua autodecisão. Então, é um processo em que a saída ela vai ser visualizada em uma árvore que existe a raiz, os nós de decisão e o nó terminal, ou a folha, o nó terminal. É possível você fazer posteriormente simplificações que representam então as podas. Mas nesse caso específico, voltando ao nosso material da população F2, com 500 indivíduos, com 200 marcadores, sabendo então que os marcadores mais importantes seriam 20 e 60, e nós vamos utilizar a abordagem de árvore de decisão. Nessa árvore de decisão, também será considerado 80% de dados para treinamento e 20% para predição, e a gente vai perceber que de fato, né, houve uma eficiência de 100%. Eu posso considerar todos os dados sem fazer a partição de treinamento e validação, ou apenas dado de treinamento, ou apenas dado de validação. E que árvore seria essa? Essa árvore, ela foi capaz de tentar explicar os meus dados a partir de 200 marcadores.
mas ele entendeu que se eu pegasse o marcador 60, lembrando que ele está codificado como sendo menos 1, 0 e 1. Né? Então, se ele considerar valores menor do que menos meio, que seriam valores apenas iguais a menos 1, ele já seria capaz de dizer que um indivíduo ele tem um fenótipo baixo. Mas, não só depende do marcador 60. Se não for, né, menos 1, ou seja, se não for a pequena pequeno, ele pode ser a traço. E nesse caso eu tenho que questionar um outro marcador. Se for de fato B pequeno, então vai ter baixo teor. Mas se for, né, aqui é a traço, se for B traço, ele vai ser alto teor. Então veja que na minha rede, na minha árvore de decisão, o procedimento foi capaz de identificar, então, daqueles 200 marcas, quais seriam as mais importantes no processo de decisão. E ele retorna, o procedimento retorna, dizendo que, de fato, o 2060 me permite uma decisão totalmente eficiente. Bom, então aqui está ilustrando, né, novamente, basta você imaginar, né, se ele, vamos pensar no marcador 60, o que ele seria se ele fosse a grande, se está codificado em menos 1, 0 e 1, então sendo a grande, o marcador 60, ele não é menor do que meio, ele é maior, você viria nessa ramificação. Nessa ramificação você tem que ter B grande, que é codificado como sendo 1, 0 e menos 1. Então ele não é menor do que meio, ele vai ser igual a 1, ele é maior do que menos meio, consequentemente um padrão igual a alto. Então você pode checar cada um desses padrões genotípicos, né, com essas informações que são entradas dentro dessa topologia, e nós vamos então, se você lembrar da nossa primeira abordagem da genética mendeliana, em que a gente colocava uma via biosintética, ali a gente colocava enzimas, nós colocávamos então os produtos, os subprodutos. Agora, de uma forma estatística, nós temos um panorama diferente, com igual eficiência daquele que o biólogo, o geneticista vai apresentar. Ou seja, nós estamos substituindo aquela via por uma topologia de árvore de decisão. Então, dessa forma, a gente considera a melhor alternativa de análise. Como é que isso é feito, na verdade? Bom, isso é feito pensando em que eu tenho que dividir, né, os meus indivíduos, eles possam ser divididos entre alto e baixo. E eu tenho várias possibilidades de dividir aqueles indivíduos em alto e baixo. Eu posso pegar o marcador 1, o 2, o 3, o 4, e eu posso pegar o marcador, por exemplo, o marcador 20, ou o marcador 60. O marcador 20 tinha a grande pequena e a pequena pequena. Então, se eu isolar todos a grande, todos a grande pequena e todos a pequena, então a gente percebe que a gente vai isolar e vai ter dentro da grande esses padrões fenotípicos, esses padrões fenotípicos, esses padrões fenotípicos. Então, eu posso agora ver onde eu devo partir. Será que eu devo partir, né, a grande e a grande pequena, e isolado contra a pequena? Ou seja, eu vou colocar 2 de um lado e 1 do outro lado. Então, existem várias possibilidades. Eu posso ter a grande pequena versus a pequena, a grande pequena versus deixar o heterozigoto de fora, ou deixar o grande de fora, né? Então, existem várias possibilidades. Se eu fizer isso, então, eu vou estar tendo a grande e a pequena, juntando todo esse indivíduo versus esse, juntando todo esse indivíduo versus esse, e assim vai. Então, eu posso considerar qual que é a melhor maneira de partir Y a partir de um marcador M. Então, a melhor partição
Se ela quer que realça mais as diferenças em Y, então eu tenho altura ou produção, eu quero realçar a diferença. Muito produtivo e pouco produtivo. Qual a melhor maneira de eu fazer isso? Será que eu devo pegar altura, plantas altas e plantas baixas? Isso realça a diferença em produção? Será que eu devo pegar florescimento, tardio e precoce? Isso realça a diferença em produção? Então essas são as perguntas que a gente faz e vai realçando. Nesse caso específico, a gente percebe que a melhor partição, a que realça maior variância, ou esse índice de é exatamente essa partição que leva em consideração, né, agrupar a grande e a pequena. Posteriormente, eu vou fazer outras partições. Será que eu devo partir naquilo que estava unido do gene A ou partir do gene B? Então, a gente percebe que partir do gene B, então tem a primeira partição do gene A, a segunda partição do gene B, seria provavelmente a mais eficiente. Bom, então é isso aí que a gente tinha para dizer. E a gente precisa então fazer aqui uma consideração final, né? Então nessa consideração final, a gente vai relembrar a vocês que a gente tinha um problema. O problema era entender e classificar indivíduos em relação à manifestação fenotípica, se seria alto ou baixo teor de um determinado produto. Como é que nós podemos resolver esse problema? Nós podemos resolver esse problema usando genética clássica, apenas com relação a teste P quadrado. Isso vai me dar um resultado satisfatório? Vai. O que vai me dar? Vai me dar uma via biosintética. Bastante interessante. Bom, tem jeito de eu resolver esse problema de outra maneira? Sim. Se você me der informação fenotípica e agregar informações moleculares, e nesse caso é de uma população de mapeamento, e eu posso dizer quantos locos controladores, ou quantos QTL, e a disposição desses QTL no meu mapa de ligação. Isso é feito por meio da genômica. E eu consegui enxergar exatamente onde deveriam estar esses QTL importantes, quais são os marcadores que estariam associados. Então, eu trouxe uma informação adicional para a solução do meu problema. Bom, se o meu caráter é controlado, então, principalmente por dois genes, marcado por dois marcadores específicos, que eu já identifiquei, e eu posso, então, entender melhor o processo de predição, a variação e os fenômenos genéticos envolvidos. Então, nesse caso, por um estudo da variação dentro da genética quantitativa, que identifica os componentes importantes, como sendo componente aditivo, dominante e epistático, como sendo aqueles que influenciam a variação da característica, e eu fazendo uma análise de variação, eu então consegui entender um pouco mais da epistasia, de negligenciar ou não o componente epistático, o componente devido à dominância, tudo isso é importante para o melhorista. Bom, se mesmo assim, eu tendo um conjunto de marcas, eu gostaria de usar a filosofia da seleção genômica ampla, ou seja, trazer todas essas informações para predizer o valor do indivíduo, um tema bastante utilizado atualmente, eu poderia então ter as abordagens, por exemplo, de RR GLOB, G GLOB, BASA, BRB na genômica. A genômica permite então estimar os efeitos dos meus marcadores, e novamente eu estimei os efeitos e vi que o 20, o 60 é importante, e consegue ter um modelo preditivo bastante interessante, mais eficiente ou menos eficiente de acordo com a minha modelagem, né? Nesse caso específico, a eficiência foi satisfatória, mas eu não incluí no modelo matriz de incidência da dominância da epistasia, mas é importante. Existem técnicas complementares, técnicas que ajudam, ou alternativa à abordagem de RR, de seleção genômica ampla, que é utilizado? Sim, existe. Existe, por exemplo, redes neurais, ou existe técnicas de aprendizado de máquina. Bom, dentro das redes neurais eu posso usar o quê? Eu posso usar a percepto multicamada, eu posso usar a rede base radial. São eficientes? São eficientes. O que eu vou ter? Eu vou ter uma rede neural. Rede neural significa entrada, significa neurônios, quantos neurônios? Não sei, isso aí é ajustado.
Quantas camadas oculta, quantas camadas de neurônio, também é ajustável. Mas existe uma saída, existe uma rede que vai ser eficiente para identificar a importância das minhas marcas e predizer o valor genético. Posso ter uma outra abordagem? Pode. Que outra abordagem? A autodecisão. É a abordagem de aprendizado de máquina, dentre elas, pode usar a autodecisão, pode usar florestas aleatórias, random forest, pode usar bag, boost e tudo mais. São todas elas bastante eficientes. Então veja que um determinado problema poderá ser solucionado usando diferentes conhecimentos de diferentes profissionais, seja ele da genética, da genômica, da estatística, da inteligência computacional, do aprendizado de máquina. A nós, pesquisadores, é importante que a gente tenha o conhecimento básico de cada uma dessas técnicas. Elas poderão ser complementares, elas poderão ser redundantes, ou uma pode ser mais eficiente para resolver um determinado problema em relação a outro. Então a gente espera que vocês adquiram conhecimento para tomar a decisão qual seria a melhor aplicação. Essa nossa palestra ela foi apenas de motivação, ou seja, mostrando que um determinado problema pode ter várias soluções igualmente eficientes. Nas próximas palestras nós pretendemos detalhar cada uma dessas técnicas para que vocês então adquiram conhecimento, aprendam sobre as particularidades e vá então já ter consciência do potencial delas para ser utilizado na solução de problemas importantes. Muito obrigado a todos e nós estaremos sempre à disposição de dúvidas, de críticas e de sugestões. Muito obrigado.